Boa noite, meus queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor sejam com cada um. Hoje nós vamos, você já deve ter percebido, ao longo do culto, nós estamos falando de união, de comunhão. E um dos salmos que eu gosto bastante, e um dos menorzinhos da Bíblia, a gente vai tratar hoje. Abra sua Bíblia no Salmo de número 133. Salmo 133. Por vezes a gente canta esse salmo e às vezes você não entende o que Davi estava querendo dizer com essa ilustração aqui que ele usa. Hoje você vai entender e por fim a gente ainda vai cantar entendendo. Salmo 133. Só 3 versículos, mas preste bastante atenção. Apesar de ser um salmo muito pequeno, ele é um salmo muito rico também. A palavra de Deus diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar. Senhor, obrigado, ó Pai, por este pequeno salmo, que o Senhor nos instrua através dele e que o Senhor abençoe a comunhão desta igreja, ó Pai. Que possamos ser cada vez mais unidos na fé, unidos em um nosso Salvador único e Jesus Cristo. É no nome dele também que oramos e pedimos. Amém. Há mais ou menos uns 16 anos atrás, eu e a minha mãe viemos para Brasília. Mudar de estado não é igual mudar de bairro, né? Ainda que você fique um pouco... Porque quando você muda de bairro, né, você fica um pouco mais distante, mas você ainda mantém os contatos e tudo mais. Agora, quando você muda de estado, muda tudo. É como se fosse um recomeço, né? É vida nova completamente. Você vai ter novos vizinhos, você vai ter novos colegas de escola, né? Na época eu ainda estava na escola, de trabalho, de igreja. Vai ter que haver todo aquele novo processo de se inserir, de se enturmar em novos grupos de convívio, o que não é nada fácil. Mas a gente veio, né? Começamos ali morando lá na Asa Sul, nos fundos da casa de uma tia minha, e ali a gente iniciou todo esse processo. A gente ficou 1 ano lá, e esse 1 ano a gente até chegou a se enturmar um pouquinho, mas 1 ano depois a gente já teve que mudar de novo para cá, para o Riacho. E aí foi um novo recomeço, né? Só que aqui foi um pouco mais fácil porque a gente já conhecia grande parte das pessoas. Mas, finalmente, quando a gente chegou no Riacho, passou um tempo e a gente se acostumou, a gente pôde finalmente dizer: pronto, eu estou em casa, eu estou inserido, eu estou unido a esse povo aqui, a essa igreja. Eu não me sinto mais um estranho, mas eu me sinto como mais um integrante, como parte da família. E como é que é bom esse sentimento? Como é agradável saber que você faz parte de um grupo. Ninguém gosta de se sentir aquele peixe fora d'água, né? Como é que é bom quando a gente está verdadeiramente inserido no convívio local. Talvez essa não seja a realidade de todos. Ou talvez você se lembre desse sentimento de ocasiões passadas. Mas o texto de hoje, esse pequeno salmo de Davi, 3 versículos só, nos ensina muito sobre como a gente deve perseguir isso, como a gente deve lutar para que isso aconteça, para que essa união seja plena, verdadeira e benéfica. Tanto aquele que se sente distante, ele deve procurar se achegar, quanto aquele que percebe a distância de um, deve procurar achegá-lo ao grupo.
Porque uma união verdadeira do povo de Deus é algo abençoador e maravilhoso. E é isso que esse texto vai nos ensinar hoje. Em resumo, a gente vai aprender que quando o povo de Deus está unido fraternalmente no Senhor, há paz, bênçãos e um vislumbre das glórias dos céus. Pegue isso. Quando o povo de Deus está unido fraternalmente no Senhor, há paz, bênçãos e um vislumbre das glórias dos céus. E eu dividi esse texto em 4 partes. Tem mais ponto do que versículo no texto. Por isso que eu disse que ele é um salmo pequeno, mas muito rico. Mas vão ser 4 breves pontos para a gente aprender bastante deste salmo e desse tema de união, de comunhão hoje aqui. Então, em primeiro lugar, eu quero que você analise o óbvio. Todos os pontos vão começar com isso aqui. A união do povo de Deus tá bom? Então, em primeiro lugar, eu quero que a gente analise o óbvio. A união do povo de Deus é boa e agradável. Simples assim, é o que está escrito. Veja aí no versículo 1, o que Davi ensina para a gente. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, para começar, como eu já disse outras vezes, que eu preguei salmos aqui, salmos eles são textos muitas vezes complicados de observar o contexto. A gente não sabe o que estava acontecendo para que o autor escrevesse esse salmo, esse cântico, essa poesia. Se não há nada escrito no título do salmo, fica difícil a gente descobrir a situação a que ele se refere, ou mesmo se há alguma situação específica, em algum tempo específico. Por isso que normalmente a gente diz que os salmos são atemporais, eles servem para qualquer momento da igreja. Alguns dizem que esse salmo aqui, o 133, por se tratar do assunto de união e por ser de Davi, né, que o texto diz que ele é de Davi, o título, né, se refere à época em que Davi se tornou rei, não só de Judá, mas de todo o Israel, de todo o povo de Israel. Se você quiser ler essa história, está lá em 2 Samuel 5. Está lá quando Davi é ungido rei, não só de Judá, que é a região sul de Israel, mas de todo o Israel. E então, dizem que Davi compôs esse cântico para expressar a alegria de ver todos os irmãos reunidos, todo o povo de Israel ali reunido. Talvez até possa ser mesmo esse contexto do Salmo, pois combina, né? Funciona bem para o que está escrito aqui. Mas a gente não pode afirmar com certeza. Mas tem uma coisa que a gente pode afirmar com certeza e que vai fazer muito sentido quando você aprender isso. O que está dizendo aí no título desse salmo? Às vezes a gente deixa para lá quando está escrito umas coisas dessa, né? Está escrito simplesmente Cântico de Romagem de Davi. Às vezes a gente lê isso aí e fala, não sei nem o que é isso, vou pular. Deixa para lá. Cântico de Romagem de Davi. O que é um cântico de romagem? Bom, um cântico de romagem, ele faz parte de um grupo de cânticos, de um grupo de salmos, chamados salmos de romagem, ou salmos de degraus, ou salmos de peregrinação, que vai aí do salmo 120 ao 134. Se você olhar cada um desses, vai estar escrito lá, cântico de romagem. E esse salmo de romagem, ele compunha uma espécie de cancioneiro do povo de Deus para fazer as suas peregrinações até o templo na cidade de Jerusalém, nos montes de Sião. Ou seja, sempre tinha uma certa época no ano que todo o povo de Israel, não importa de onde eles moravam, em qual região, se era em Manassés, se era em Naftali, se era em Dan, não importa qual era, eles vinham peregrinando até Jerusalém para festa específica ali da época. E então todos eles ali cultuavam ao Senhor, ofereciam sacrifícios ao Senhor, e era isso que acontecia. E tinha então esse cancioneiro, esses salmos de romagem que eles utilizavam para fazer essa peregrinação. Então percebe agora como é que esse salmo faz mais sentido quando você sabe disso. Todo o povo de Israel, não importa a tribo que fazia parte, Dan, Manassés, Benjamim, na cidade de Jerusalém, eles se reuniam com todos os seus irmãos, com todo o seu povo,
Não importa se era na época de Davi, era em todas as épocas do Antigo Testamento ali, né? Do reino, que o reino de Israel ainda era vigente. Então era realmente um momento de união entre todos os irmãos. E eles então cantavam esse salmo, demonstrando a alegria de poder estar reunidos, juntos, na cidade de Jerusalém. Davi, então, ele chama a atenção a isso. Ele chama a atenção dos seus leitores ou dos cantores, né, porque eles cantavam esse cântico, para ver como essa união é boa. Como é bom ter esse momento em que todo mundo se junta. Esse ó aí, a primeira palavrinha do texto, para a gente pode parecer nada, né? Mas é uma palavra em hebraico. Está lá no texto hebraico. E ela tem uma tradução específica que é: veja bem, preste atenção. Ou seja, a união do povo de Deus é algo precioso que merece atenção. E Davi os convoca a observar isso quando eles estivessem se reunindo. Se estão se reunindo, se estão se juntando em Jerusalém, prestem atenção em como isso é bom e agradável. Aproveitem, é o que Davi está dizendo. E quais as características dessa união? É exatamente isso, né? É boa e agradável. Eu não acho que a intenção aqui de Davi é atribuir um significado específico a cada uma das palavras. É mais quando a gente quer dar ênfase a alguma coisa, a gente usa dois adjetivos, né, para enfatizar alguma coisa. Nossa, minha esposa é linda e maravilhosa. Eu não quero fazer uma separação entre linda e maravilhosa. Eu só quero enfatizar a beleza dela. Então, acredito que Davi usa essas duas palavras para isso, para enfatizar a preciosidade dessa união. Mas a gente tem que se lembrar das duas dimensões dessa união. Primeira, a dimensão divina. Ela é boa, ela é agradável por quê? Porque é a graça de Deus derramada ao seu povo. Ele quis que fosse assim. E ele fez para que fosse assim. Então ele derrama da sua graça para que a gente se sinta bem nessa união. E essa é exatamente a segunda dimensão desses adjetivos aí, né? A dimensão humana. Ela é agradável porque a gente tem que sentir isso. Porque ela nos alegra, porque ela nos deixa desfrutar dessa união provinda da graça de Deus. Veja o verbo que está sendo usado aí. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Esse verbo viver aí, ele vem de um verbo hebraico que na sua raiz é se assentar. Então, traz uma ideia de quando as pessoas sentam juntas, os companheiros, amigos, se sentam juntos para conversar, para bater papo, para se alimentar. Eu imagino, então, o povo chegando para essas reuniões anuais em Jerusalém e colocando o papo em dia. Imagina, chegando um cara lá de cima, lá de Dan, ou outro que chega de Manassés, mais ao sul, ali depois os próprios de Judá, e eles colocando as novidades em dia das suas regiões, fazendo as suas refeições juntos. Sabe quando a família se reúne, e de tudo quanto é canto, e se reúne para celebrar alguma coisa? O Natal, por exemplo, às vezes acontece isso na sua família. Normalmente tem uma comida gostosa, as crianças gargalhando, se tiver criança, né, e brincando junto. Os adultos deixam os perrengues da vida de lado para botar a conversa em dia, para se alegrar junto, para lembrar das coisas engraçadas dessa vida. É realmente bom e agradável estarem unidos os irmãos. E é isso que Deus espera de nós, povo dele. Que a gente se deleite em estar juntos. Que seja algo alegre. E quando Davi diz irmãos aí, na época podia ser até irmãos mesmo, né? Porque eles eram de sangue. Todo mundo veio de Abraão, Isaac e Jacó, aquelas tribos. Tinha um ou outro que entrava de outras famílias, obviamente, né, de outros povos. Mas para você ser israelita, você tinha que se tornar israelita, né? Você tinha que se fazer israelita. Os homens tinham que se circuncidar e por aí vai. Mas isso não significa que não se aplica para nós.
nós temos uma ligação ainda mais forte. Ainda que nós não sejamos ligados pelo sangue que corre em nossas veias, nós somos ligados pelo sangue do Cordeiro derramado em nosso lugar. O que nos liga como povo de Deus é a fé em Cristo Jesus. E você está sendo chamado a perceber quão bom e quão agradável é estarem unidos os irmãos em Cristo Jesus. E para mostrar isso, Davi vai usar duas ilustrações e vai fazer uma conclusão ao final, e que vão ser os nossos próximos 3 pontos, tá? Então, em segundo lugar, na primeira ilustração que Davi vai utilizar aí no texto, eu quero que você perceba que a união do povo de Deus brilha no culto. A união do povo de Deus brilha no culto. Olha o que o versículo 2 diz, a ilustração que Davi usa. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Essa ilustração representa aquele rito de unção sacerdotal. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, né, do povo de Israel, lá na época de Moisés. E eles então, ele e a família deles, né, que é uma das tribos, a tribo de Levi, foram então consagrados ao Senhor para o serviço do templo. Então ali Deus, por meio de Moisés, como profeta, ele consagrou Arão e seus filhos como sacerdotes de Israel. Quando fez isso, Moisés derramou esse óleo da unção sobre a cabeça de Arão, ele o ungiu para consagrá-lo ao Senhor. Você pode ler sobre esse evento lá em Levítico capítulo 8. Tem lá explicando como é que Moisés fez. E tem todo um ritual enorme. E Davi está lembrando disso aqui para nós. Mas antes da gente fazer a interpretação, deixa eu falar desse óleo também, que é interessante. Ele traz um pouco mais de brilho para essa ilustração de Davi. Esse óleo da unção, ele era um unguento que ele era utilizado especialmente para esse fim. Não era usado para mais nada. Ele era usado para ungir os sacerdotes e consagrar eles a Deus. E ele era feito com especiarias caras, tornando ele um óleo bem precioso mesmo. A fragrância desse óleo ela era bem forte e agradável, para que devia ser bem forte ali para o cara que estava recebendo. Mas como tinha um bando de gente em volta vendo, era para que todo mundo se sentisse ali, naquele momento, participante, sentindo a agradabilidade daquele cheiro também. Então, por que Davi utiliza essa ilustração? O que ele quer dizer com ela? Às vezes, fazer essas interpretações é difícil porque o povo inventa um monte de coisa, né? Então, a gente tem que se ater àquilo que Davi está colocando aqui para poder interpretar do jeito certo. Primeiro, Davi está usando uma imagem de quê? Cultica, um ritual cultico, do culto. Um ritual religioso. E mais, ele faz questão de colocar o nome de uma personagem da história aí. Quem é? Arão. Arão era um sacerdote. O sacerdote é aquele que cuida do culto. Então a imagem tem que ter a ver com o culto. É o que Davi está chamando a nossa atenção aqui. O sacerdote era aquele que realizava os sacrifícios do povo no templo. O sacerdote, então, ele era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. O povo oferecia seus sacrifícios por meio do sacerdote que fazia a imolação do animal. E, então, o queimava ao Senhor, lá no tabernáculo, né? Então, perceba a ênfase da ilustração de Davi aqui. É mostrar que essa união entre os irmãos tem a sua origem em Deus, com o fim de culto, para consagrar o seu povo. É como, eu gosto a forma como o reformador João Calvino ele escreve: o legítimo objetivo dessa união é que todos sejam conduzidos ao culto dedicado a Deus em pureza e invoquem o seu nome. Todos ali podiam ver a preciosidade daquele óleo, sentir aquela incomparável fragrância que descia do óleo ali, mostrando que desce do Senhor também a nós e atingia todo o corpo, né? Fala que desce para a barba, depois para a gola e por aí vai, atingindo todo o corpo. Ou seja,
Nós, no momento do culto, estamos envolvidos no ponto alto dessa união entre nós aqui e o próprio Deus. Foi Deus quem nos chamou, quem nos ungiu para que a gente esteja aqui. Foi Ele quem nos consagrou para isso, tal como Deus escolheu o seu povo e os sacerdotes dele ali no Antigo Testamento. Daí dá até para fazer aquela brincadeira, né? Se alguém te pergunta o que é unção, muita gente brinca, né? Uns são, outros não. É isso mesmo, basicamente é isso. Deus ungiu a nós, Ele nos consagrou simbolicamente para fazer parte desse povo. E você deve se sentir privilegiado por estar nesse meio. Por quê? Porque uns são, outros não. Porque é algo precioso, é algo agradável a gente fazer parte desse povo. Então, o brilho dessa união não está em jogar a conversa fora no jantar, em comer alegremente aqui aquela pizza com os amigos e tudo mais. Apesar disso ser muito bom, mas o brilho, o auge, está no culto, está na casa de Deus. Porque nós fomos unidos para essa causa. Nós somos unidos para adorar o Senhor, para amá-lo e para desfrutar, ou seja, para se alegrar nele ao fazer isso também. E isso fica mais completo quando a gente faz junto. Não dá para fazer bem sozinho. Esse é um salmo também que nos mostra que aqueles desigrejados, né, pessoas que falam que são cristãs, mas que não fazem parte de nenhuma igreja, estão por fora. O brilho está no estar junto louvando ao Senhor. É isso que Deus nos chama. Então perceba, é impossível você desfrutar, na verdade, do amor de Deus de maneira completa sozinho. Deus nos projetou para ser um corpo, para ser um povo dele. E a preciosidade, a importância dessa união se dá aqui quando o povo se reúne, principalmente. Quando, então, para continuar a ilustração de Davi, se ele me dá licença, a gente oferece nossos sacrifícios de louvor, de gratidão, de perdão ao Senhor, não por meio de animais, como os judeus faziam antigamente, e levavam até o sacerdote, até Arão, né, para levá-los ao Senhor, mas agora é por meio do nosso único e perfeito sumo sacerdote, Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele nos liga diretamente a Deus, ao Senhor, para nos relacionarmos com Ele em oração, por meio do culto, por meio da palavra. Esses são os nossos sacrifícios que a gente faz ao Senhor. Ele fez, Jesus Cristo, o sacrifício cabal, completamente suficiente, e nós somos unidos ao Senhor e somos feitos povo de Deus por meio de Cristo Jesus. Então, meu irmão, não despreze a igreja. Não despreze a igreja. É aqui que a união com Cristo e com o seu povo brilha. É por isso que a maioria dos missionários sofre, sabia? A gente muitas vezes está preocupado com os missionários porque eles passam dificuldades financeiras, porque eles têm adaptações culturais e coisa e tal. Isso deve ser muito difícil. Mas por várias vezes eu conversei com um ou outro missionário e o que eles sentem mais falta é de estar com o povo de Deus. Tantas vezes eu conversei com o Patrick e ele chorava quando ele estava no meio do povo de Deus, podendo tomar uma santa ceia igual a gente vai tomar hoje. E lá no Oriente Médio ele não tinha isso. Então aproveite, meu irmão. A união boa e agradável do povo de Deus brilha. É aqui. Não perca. Sempre esteja presente. E para acrescentar ainda mais a isso, em terceiro lugar, eu quero te mostrar também que a união do povo de Deus abrange cada integrante do povo. A união do povo de Deus abrange cada integrante do povo. É isso que a segunda ilustração vai mostrar para a gente. Veja aí o início do versículo 3, que é a segunda ilustração que Davi usa. É como o orvalho do Hermon
que desce sobre os montes de Sião. Mais uma vez, vamos analisar os elementos da ilustração para a gente interpretar de forma coerente, né? Davi está usando imagens o quê? Da geografia da região ali. Para o povo que ele escreveu era fácil, né? Eles conheciam o local e tudo mais, então é fácil deles entenderem o que Davi quer dizer com esses elementos que ele usou. Mas para nós, não é tão simples assim. Então, deixa eu dar uma aula de geografia israelense aqui para vocês, para ficar mais claro o que Davi quer dizer. Vamos começar então pelo orvalho do Hermon. O Hermon não é o Rafael aqui não, tá? O Rafael Hermon. É um monte lá da região de Israel. Na verdade, ele é a maior montanha da região de Israel. De onde você estiver ali na região, você vai ver esse monte. Você vai observar, porque ele é o mais alto e imponente, não tem nenhum que compete com ele ali no local. A altura dele é mais ou menos uns 3 quilômetros de altura, então ele é bem alto mesmo. Se você quiser uma comparação, você já deve ter visto 1000 fotos de um monte lá do Japão, chama Monte Fuji, um monte nevado, bonitão, que tem papel de parede de computador. Ele tem mais ou menos, ele é um pouquinho menor do que o Monte Fuji, que tem uns 3 e pouco. Esse tem uns 3 quilômetros de altura. E é engraçado que a gente só lembra de Israel, ou só pensa na região de Israel, como deserto, né? Como uma região quente, árida e tudo mais. Mas, de fato, lá tem muitos desertos, e você pode lembrar por isso mesmo. Mas o Monte Hermon, especialmente mais próximo do topo, porque você sabe, quanto mais alto, mais frio, né? Na maior parte do ano, na maior parte dos meses do ano, tinha neve lá. Inclusive, Hermon vem do árabe, que tem a ver com neve. Tem a ver com monte nevado, ou pico nevado em árabe. Então, era uma região ali mais para o topo do Hermon, bem úmida, onde se formava um orvalho bem grosso. Então, se você, por exemplo, passasse a noite naquele monte mais para o alto, você certamente ia acordar encharcado, como se tivesse chovido em cima de você, de tamanha quantidade de orvalho que tinha ali. Esse é o orvalho do Hermon. Mas tem mais uma coisa importante que você precisa saber desse monte. Esse monte ele fica lá no norte de Israel, lá em cima. Para te dar uma ideia, tem o Hermon, tem a Galileia, o Mar da Galileia, onde Jesus passou a maior parte do seu ministério. Aí você desce o Rio Jordão aqui, você chega lá em Judá, lá em Jerusalém, onde tem os montes de Sião. Beleza? Os montes de Sião estão, então, no extremo oposto, uns bons quilômetros aí, uns bons 300 quilômetros do Monte Hermon. E o que são esses montes de Sião? Bom, a grande importância de Sião na Bíblia é onde fica Jerusalém. Então, se você lê na Bíblia Sião, você pode remeter a Jerusalém, você pode remeter à cidade santa. Então, muitas vezes, quando você lê Sião na Bíblia, você lembra de Jerusalém, lembra da cidade santa. Lembra que tem essa importância. E ali na região tem uma cordilheira de montes, e são montes menores, tá? Por exemplo, tem o Monte das Oliveiras, o Monte Moriá e por aí vai. Que nem se comparam com a altura do Hermon. Para você ter uma ideia, o Monte das Oliveiras, que faz parte ali dos montes de Sião, tem uns 700 metros. Então ele não é tão alto. Mas a altura não faz mais tanta diferença aqui, porque a altura que eu falei no outro era só para falar que tinha muito orvalho lá em cima. O importante aqui é a distância e a posição desses montes. Enquanto o Hermon fica lá no extremo norte, os montes de Sião ficam no extremo sul. Ou seja, todo o frescor do orvalho do Hermon, para chegar lá em Sião, passava por toda a região. Sabendo disso tudo, agora você consegue interpretar essa ilustração. A bênção dessa união abarcava todo o povo de Deus. O frescor da bênção de Deus, ele ia do norte ao sul. Ele ia da família de Zebulon, que se juntava com a tribo de Issacar, com a de Benjamim, e chegava lá em Judá.
pois a alegria de ser povo de Deus era para cada um deles. Ninguém era retirado, apesar de suas diferenças, apesar de suas peculiaridades. Em Cristo isso ficou ainda mais abrangente, porque agora o mundo inteiro, não só os israelitas, podem fazer parte do povo de Deus. Eu não preciso me tornar um judeu para fazer parte desse povo santo, mas simplesmente crer na obra de Cristo Jesus e passar a segui-lo. E a gente vê a beleza dessa união nas nossas igrejas. Se não fosse por meio desse evangelho, quando é que estariam reunidos aqui pessoas tão diferentes? Eu não sei se eu seria amigo do Rafael, não sei se o Rafael seria amigo da dona Berenice, que eu não sei se seria amiga da Giovana. E cada um de nós, mas por causa de sermos povo de Deus, nós somos reunidos. E não só reunidos para estar junto, mas a gente pensa concordemente. A gente compartilha coisas das nossas vidas, suas petições, seus sofrimentos, suas alegrias, seus agradecimentos a Deus, uns ajudando outros, outros alegrando uns. Essa é a vida pensada para o povo de Deus. A igreja primitiva nos mostra isso de uma maneira bonita, lá em Atos 2. Você lembra? Atos 2, 42 para frente, aí tem, a partir de um certo verso, começa assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que imagem bonita, né? Tem muita gente que olha para esse texto de Atos e vê como um texto muito distante da nossa igreja. Eu prefiro a visão do copo meio cheio, sabe? Eu acho essa visão muito pessimista. Sabe por quê? Porque olha para nós. Quantas vezes nós, por exemplo, daqui dessa igreja mesmo, não estamos juntos, fazendo as nossas refeições juntos, rindo e se alegrando juntos, orando e louvando a Deus juntos, no templo ou na casa dos irmãos. Uma semana atrás a gente estava na casa do diácono William, cheia lá, um monte de gente louvando ao Senhor junto, comendo junto, conversando. Quantas vezes a gente não se ajuda às necessidades um dos outros? Quando um está precisando, a gente corre atrás. E meus irmãos, essa é a beleza da igreja, a beleza de fazer parte do povo de Deus. E como é boa e agradável essa união. Por isso, caso você esteja distante, corra para se inserir nisso. E você que está inserido, se vê alguém meio isolado, chame para perto, abrace, para que todos nós, como povo de Cristo, possamos compartilhar da maravilha que é fazer parte desse povo santo. E para finalizar, um último e mais curtinho ponto, que ele é quase uma conclusão. Na conclusão de Davi, né, e retomando o que a gente aprendeu aqui, o Salmo vai nos ensinar uma última coisa. A união do povo de Deus é um vislumbre da união gloriosa que a gente vai ter nos céus. A união do povo de Deus é um vislumbre da glória dos céus. Veja aí o versículo 3, agora completo. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É nessa união, é nesse ajuntamento que grandes coisas acontecem. O texto diz que ali o Senhor determina a sua bênção e a vida para sempre. Há uma discussão sobre essa palavra ali, quer dizer, né? Com o que ela concorda? Se ela concorda com o que vem imediatamente antes dela, que é esse Montes de Sião, ou seja, ali em Jerusalém o Senhor determina a sua bênção, ou então se ela concorda com todo o Salmo, né? Ou seja, se é ali no meio dessa união verdadeira que Deus determina a sua bênção. Eu até acho que faz mais sentido a segunda, né? Que é um todo do Salmo, né? Que é como se Davi estivesse concluindo o todo. Mas eu também acho que não faz muita diferença, porque as duas vão chegar
na mesma conclusão, no mesmo fim, que é belíssimo, e eu vou explicar para vocês. Deus abençoa essa união do seu povo, e ele diz que assim será para sempre. E um dia, quando a gente chegar nesse sempre, na eternidade que nos espera, será uma eterna, boa e agradável comunhão do povo de Deus com o Senhor. Esses momentos alegres que a gente passa aqui juntos, as refeições, os cultos, os apoios de uns aos outros, são vislumbres do que a gente vai ter na eternidade. E aonde será isso? Vai ser em Jerusalém, só que na nova Jerusalém. É por isso que eu disse que as duas concordam para a mesma coisa, para o mesmo fim. A bênção e a vida dada por Deus ao seu povo se instala nessa união ou em Jerusalém, mas não na Jerusalém física, ali no Oriente Médio, mas na final, a nova que vai descer do céu, onde a gente vai viver juntos, unidos pela eternidade. Inclusive, esse descer é um foco desse texto. Você viu? Essa bênção que vem de cima, vem do alto, porque nesse texto a palavra desce aparece várias vezes. É um texto de 3 versículos e aparece 3 vezes a palavra descer. É a ideia de que é algo que vem do Senhor, dos céus, para o seu povo. Essa união que temos é uma graça que Deus concedeu a nós. Então, se você ama estar em comunhão com o povo de Deus, em adoração, você vai amar o céu. E lembre-se, isso é só um pedacinho. É só um vislumbre da glória que a gente vai ter lá. Quando eu e a minha mãe nos mudamos, então, nós fizemos uma espécie de peregrinação lá de Belo Horizonte para Brasília, até a gente se ajeitar aqui, se sentir em casa. E aqui nesse mundo, meu irmão, não é diferente. Nós também somos peregrinos aqui. Tal como o povo de Israel peregrinava até Jerusalém para ali se reunir e cultuar o Senhor juntos, nós estamos peregrinando nesse mundo, aguardando a chegada a Jerusalém, a nova Jerusalém. E que boa ideia é se a gente fizer como os judeus, que trilhavam esse caminho juntos louvando ao Senhor, se lembrando que são seu povo e ansiando cada vez mais por essa comunhão. Que esse ensinamento, essa forma com que eles peregrinavam, seja um exemplo para nós. Que sejamos unidos, provando quão boa e agradável é essa comunhão. Que olhemos para o culto ao Senhor como o auge da nossa comunhão em relacionamento com Deus. E que a gente não deixe ninguém de fora, porque todo mundo faz parte. Que a gente então aproxime cada um. E que principalmente ao olharmos tudo o que passamos aqui, tenhamos o desejo, a esperança de que um dia estaremos reunidos na eternidade com o nosso Salvador. Porque na cruz ele conquistou isso para nós. E ele te escolheu, ou seja, ele te ungiu para fazer parte desse povo. E que privilégio você tem de ser chamado filho de Deus e fazer parte desse povo. Vamos orar? Senhor, obrigado porque o Senhor nos chamou. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para sermos teus. E o Senhor nos inseriu neste povo. E o Senhor agora nos chama a ver quão bom e quão agradável é estarmos juntos, unidos como povo teu. Nos ajude, ó Deus, a entender cada vez mais isso e a desejar e ansiar essa intimidade cada vez mais forte, porque isso é bom e agradável. E que a gente não despreze o culto do Senhor, mas que a gente venha, participe, louve ao Senhor unidos, porque é assim que essa união brilha. E é assim, ó Deus, que nossos corações se deleitam e desfrutam ainda mais do Senhor. Nos ajude a entender isso. Em nome de Cristo Jesus, aquele que nos possibilitou fazer parte desse povo. Nós oramos. Amém.